Olá pessoal, nessa aula de hoje vamos falar sobre forma canônica de Jordan, qual foi dividida, em dois pedaços aí. Então hoje vamos falar sobre polinômio mínimo e blocos de Jordan. De início, eu gostaria de falar sobre um problema motivacional, que é o seguinte: dada uma matriz com entradas 300, 130023 proveniente de um operador linear T em relação a uma base B, deseja-se representar A numa forma mais simples possível. Essa forma mais simples possível, nós poderíamos pensar que fosse a forma diagonal, né? Então, vamos pesquisar isso, né? Então, nesse caso, vamos começar pelo estudo dos seus altos valores, né? Então, montamos o polinômio característico da matriz, que é obtida pelo determinante de A menos lambda I, então subtraímos lambda, né, dos elementos da diagonal principal. Essa matriz nós podemos perceber que é uma matriz triangular inferior, então seu determinante será igual ao produto dos elementos da diagonal principal, que é igual a 3 menos lambda ao cubo, né? Impondo aqui que esse polinômio se anule, nós vamos encontrar as raízes desse polinômio, ou seja, os autovalores, né, da matriz A, que nesse caso é lambda igual a 3, né? Ou seja, lambda igual a 3 é um alto valor de A e é também uma raiz desse polinômio, né? Do polinômio característico, cuja multiplicidade algébrica é igual a 3. Bom, mas quanto à multiplicidade geométrica, né? Nós sabemos que a multiplicidade geométrica era dada pela dimensão, né, do alto espaço associada a lambda igual a 3. Dizer que o vetor xyz pertence ao alto espaço associado a lambda igual a 3, isso equivale a dizer que esse vetor pertence ao núcleo, né, da matriz de T em relação à base canônica. Quando não nos referirmos aqui à base, será considerada a base canônica, né, menos 3 vezes a matriz de identidade de ordem 3, onde 3 é o nosso alto valor. E fazendo aqui a substituição, né, nessa matriz, nós vamos obter que esse núcleo é exatamente o núcleo da matriz de entrada 000, 100, 020. Então, esse ponto, né, XYZ, pertencer ao núcleo dessa matriz, equivale a dizer que a multiplicação dessa matriz pelas coordenadas, né, do vetor XYZ em relação à base canônica, que é a base que estamos considerando aqui, isso é igual a matriz coluna nula, né? Então, isso nos fornece aqui um sistema, né, de equações, então, onde nós temos que x igual a zero, duas vezes y igual a zero, ou seja, x e y são iguais a zero. Bem, então, o que nós temos é que o alto espaço associado ao alto valor lambda igual a 3 é o conjunto dos termos x, y, z em R3, tais que x igual a 0 e y igual a 0. Então, são vetores da forma 0, 0, z. Né? Então, são múltiplos, né, do vetor 0, 0, 1. E esse espaço, então, tem dimensão 1. Quer dizer que a multiplicidade geométrica do alto espaço associado a lambda igual a 3, né, ou melhor, a multiplicidade geométrica do alto valor lambda igual a 3, ela é igual a 1, que difere, nesse caso, então, da multiplicidade algébrica, né, que é 3. E uma forma de nós caracterizarmos matrizes diagonalizáveis, nós vimos anteriormente, que era quando a multiplicidade geométrica e a multiplicidade algébrica eram iguais. Nesse caso não é. Então essa matriz ela não é diagonalizável. Muito bem, então só é possível gerar um autovetor associado a lambda igual a 3. Bem, essa afirmação aqui é referente, né, ao montarmos, né, a matriz P, né, que seria a matriz que diagonalizaria a matriz A. Né? Porque, na verdade, nós temos aqui, olhando para o alto espaço associado a lambda igual a 3, nós temos múltiplos, né, do vetor 001. Então, essa afirmação de só ser possível gerar um único autovetor associado a lambda igual a 3 é nesse sentido, né, de que nós temos um único vetor aqui a gerar o alto espaço associado a lambda igual a 3. Né? Então, esse alto espaço ele é o conjunto de todos os múltiplos, né, do vetor 001. 001 é um autovetor, né, nesse caso. E nós sabemos também que todo múltiplo de um autovetor é ainda um autovetor. Né? Bem, mas voltando ao assunto que da forma
mais simples possível para a matriz A, né? Nós temos aqui que, no entanto, é possível obtermos uma matriz na forma de diagonal em blocos, que é exatamente a forma canônica de Jordan. E isso será o nosso será objeto de estudo do próximo vídeo. Mas antes disso, nós precisamos de algumas preliminares, né? Então vamos falar agora sobre polinômio de matrizes, né? Então considere aí o polinômio P de t igual a n vezes t elevado a n mais a1 vezes t mais a 0, com aí a coeficiente num corpo k, né? Coeficiente do polinômio, né? P de t. Se A é uma matriz quadrada de ordem n, define-se o polinômio da matriz A como sendo P de A igual a n vezes A elevado a n, mais A1 vezes A, mais 0 vezes I, onde nós substituímos, né, fizemos t igual a aqui no polinômio P de t, e onde temos aqui o coeficiente, termo independente, ele foi substituído por A0 vezes a matriz identidade. Então, I é a matriz identidade de ordem n, né, já que A é uma matriz também de ordem n. E, além disso, se P de A for igual a matriz nula, né, nós dizemos que A é uma raiz do polinômio P. Tá? Então, toda vez que A anular um polinômio, então essa matriz A será uma raiz desse polinômio. Então, exemplos que nós podemos ver aqui, né? Verifiquemos se a matriz A, com entradas 1, 2, 0, 1, é raiz dos polinômios P de t igual a 2t quadrado menos 3t mais 4 e Q de t igual a t quadrado menos 2t mais 1. Então, verifique que t ao quadrado aparece aqui nos dois polinômios, né? Então, vamos precisar aqui, na verdade, substituir t igual a e levar essa matriz ao quadrado. Tá? Então, nesse caso, a ao quadrado será a matriz de entradas 1, 4, 0, 1. E ao avaliarmos aí P de A, né, P de A será o polinômio de matriz, né, da matriz A, dado por 2A ao quadrado menos 3A mais 4 vezes a matriz identidade. Então, substituindo, né, os valores de A ao quadrado e da matriz identidade, nós vamos obter duas vezes, né, a matriz de entradas 1, 4, 0, 1, menos 3 vezes a matriz de entradas 1, 2, 0, 1, mais 4 vezes a matriz de entradas 1, 0, 0, 1. Fazendo-se essas contas aí, vamos obter a matriz de entradas 3, 2, 0, 3. Né? E como P de A não é igual a matriz nula, né, nós temos então que A não é uma raiz do polinômio P. Bem, mas verificando agora o polinômio Q de t igual a t quadrado menos 2t mais 1, então vamos substituir t por A, e o termo independente será substituído por 1 vezes a matriz identidade. Então, Q no ponto A, o Q avaliado na matriz A, será igual a ao quadrado menos 2A mais 1 vezes a matriz identidade. Então, isso será igual, né, a matriz de entradas 1, 4, 0, 1, né, menos 2 vezes a matriz de entradas 1, 2, 0, 1, mais 1 vezes a matriz de entradas 1, 0, 0, 1. Então, fazendo as contas aqui, né, nós obtemos 1, com menos 2 vezes 1 vai dar menos 1, com mais 1 vezes 1 dá 0. Né? 4 com menos 2 vezes 2, que dá 4 menos 4, com mais 1 vezes 0 vai dar 0. 0 com menos 2 vezes 0, que é 0, mais 1 vezes 0 vai dar 0 também. E 1 com menos 2 vezes 1 vai dar 1 com menos 2 dá menos 1, com mais 1 vezes 1, que é 1, então vai dar 0 também. Quer dizer que nós temos então que o A anula aqui o polinômio P, né? Quer dizer que A é uma raiz, então, do polinômio Q. Pois bem, então, uma das preliminares, né? O tópico das preliminares é o polinômio de matrizes. Assim como nós definimos polinômio de matrizes, podemos definir também polinômio de operadores lineares. Né? Então, vamos lá a essa definição. Você já vê um espaço vetorial sobre um corpo K, V é um espaço de dimensão finita, né? E T de V em V um operador linear. Então, as potências de T são definidas por meio das composições de T. Então, precisamos, inicialmente, né, saber quem é T ao quadrado, T ao cubo, T à quarta e assim por diante. Então, como é que a gente define isso? Né? Essas potências, né, vão ser definidas por meio das composições de T. Então, T ao quadrado será T composta com T, ou T bola T, né, como queira. E T ao cubo será T composta com T, composta com T. E assim por diante. Né? Então, a enésima potência de T será T composta com ela mesma N vezes. Bem, então, dado o polinômio P de T igual a N vezes T elevado a N, mais a 1 vezes T mais a 0,
com aí, né, um coeficiente de k e variando de 1 a n, define-se então o polinômio do operador t, pondo p de t igual a n vezes t elevado a n, mais a 1 vezes t, mais a 0 vezes o operador identidade. Então, I é o operador identidade. Então, o que fizemos aqui nesse polinômio foi, fizemos t igual ao operador linear t, né, e o termo independente ele é substituído por A0 vezes o operador identidade. E, novamente, se P, quando avaliado no operador linear t, anular, né, essa expressão, nós temos, então, que o operador linear t é uma raiz, tá, do polinômio P. Pois bem, então, temos aqui um exemplo, né, agora, mostra que o operador linear t de R2 em R2, dado por t de xy igual a x mais 2y, e y é a raiz do polinômio p de t igual a t quadrado menos 2t mais 1. Então, novamente, vamos fazer t igual ao operador linear t, e o termo independente vamos substituir por 1 vezes o operador de identidade. Bom, então t leva a x e y, x mais 2y e y, então a sua ordenada ela é somada com o dobro da... a sua abscissa ela é somada com o dobro da ordenada e a ordenada é preservada. Muito bem, então t quadrado avaliado em xy, que seria t composta com t de xy, isso é t aplicado ao t de xy, que é igual a x mais 2y e y. Então, t leva a esse elemento, né? Ou seja, esse vetor em um vetor cuja abscissa, né? É essa abscissa mais 2 vezes a ordenada. E vai preservar a ordenada. Então, isso será igual a x mais 2y mais 2y, quer dizer, x mais 4y e y. E, avaliando, então, o polinômio P, né, de t, né? Então, P avaliado no operador linear t, temos, então, t quadrado menos 2 vezes t mais 1 vezes o operador de identidade avaliado em xy, tá? Mas isso, por definição, é t quadrado de xy menos 2 vezes t de xy mais 1 vezes xy, que é a atuação do operador identidade sobre xy. Bom, então, isso será igual a x mais 4y e y, menos 2 vezes x mais 4y e y, mais 1 vezes xy. Então, temos aqui uma soma, né, de vetores, né? Temos aqui a adição usual, né, nesse caso do R2, né? Então, somando elemento a elemento na abscissa e elemento a elemento na ordenada, nós vamos ter aqui, né, x mais 4y, temos também a multiplicação por escalar, né? Então, menos 2 vezes x com menos 2 vezes 2y, dá menos 2x menos 4y, mais 1 vezes x, que está aqui. E na ordenada temos y com menos 2 vezes y, com mais 1 vezes y, dá essa ordenada aqui. Então, x com menos 2x dá menos x, com mais x, 0, né? 4y cancela com menos 4y, então a abscissa igual a 0. Y com menos 2y dá menos y, com mais y se cancelam, então P de t igual a 0, 0. Ou seja, t aqui é uma raiz do polinômio P. Ok, então podemos, nesse caso, falar de polinômios de matrizes, polinômios de operadores. Temos uma observação, antes de prosseguir, né, e falarmos sobre polinômio mínimo, que é o seguinte: se o polinômio característico, né, P iniciar de lambda, né, se P iniciar de lambda, melhor dizendo, é o polinômio característico da matriz A, então A é uma raiz desse polinômio. De fato, se nós temos que o PA de lambda, né, que é o polinômio característico, o determinante de A menos lambda I, fazendo lambda igual a A, temos que isso é igual a determinante de A menos A vezes I, ou seja, o determinante da matriz nula, que é igual a 0. Quer dizer, então, que A é uma raiz do polinômio característico. Muito bem. A segunda observação, seja A uma matriz quadrada de ordem n, né, no corpo K, e considere P de A o conjunto de todos os polinômios P de lambda, né, tais que P de A é igual a 0. Ou seja, eu estou considerando P de A como sendo o conjunto de todos os polinômios, tá, P de lambda, que tem A como uma raiz, tá? Então, note que esse conjunto ele é não vazio porque o polinômio característico pertence a ele. Nós já vimos que
para PA de lambda é um polinômio característico de A é uma raiz de P de A, né? Então, por esse motivo, esse conjunto P de A ele é não vazio. Bom, a seguinte definição é a definição de polinômio mônico, né? Um polinômio P de lambda diferente de zero, ele é chamado de polinômio mônico se seu coeficiente líder é igual a 1. Então, se o coeficiente do termo de mais alto grau for igual a 1. Então, exemplos aqui. Temos aqui um polinômio de ordem 4, né? Seu coeficiente líder é 1, então é um polinômio mônico. Que ele tem um polinômio grau 1, então polinômio mônico também, porque o coeficiente líder é igual a 1. E h de t igual a t quadrado menos 2t mais 1, é um outro polinômio de grau 2. Então, também com coeficiente líder igual a 1. Então, são todos exemplos de polinômios mônicos. Então, agora nós podemos falar no polinômio mínimo, né? Definir polinômio mínimo. Polinômio mínimo da matriz A, denotado por Q índice A de lambda, né? A notação que nós utilizaremos aqui, é o polinômio mônico de menor grau em P de A, ou seja, ele é aquele polinômio em que você vai observar que o coeficiente líder, né, desse polinômio ele é igual a 1. Ele possui o menor grau dentre aqueles polinômios que tem A como uma raiz. Ou seja, que índice A aplicado a A vai ser igual a zero. Então, esse é o polinômio mínimo. Né? Então, é o polinômio de menor grau que tem A como raiz. Então, observações, né, a serem feitas aqui. Os polinômios característico e mínimo, eles possuem os mesmos fatores irredutíveis. Né? O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que se o polinômio característico P índice A de lambda for da forma A1 menos lambda elevado a M1, AS menos lambda elevado a MS, né? Então, o polinômio mínimo será da forma A1 menos lambda elevado a N1, vezes AS menos lambda elevado a NS, com NI maior ou igual a 1, menor ou igual a MI, para I variando de 1 a S. Né? Então, nesse caso, o que nós percebemos aqui, o polinômio Q A de lambda, o polinômio mínimo, né, é um fator, né, do polinômio característico. Tá? Então, o polinômio característico, na verdade, ele é um múltiplo, né, do polinômio mínimo, né, que é o Q índice A de lambda. E, além disso, o polinômio mínimo ele contém cada um dos fatores lineares do polinômio característico. Né? Então, você tem aqui os fatores lineares do polinômio característico, são comuns, né, ao polinômio mínimo. Tá? Ok, então, exemplos. Né? Determine o polinômio mínimo da matriz A nos seguintes casos. Então, temos aqui 3 casos, né, que são, bom, o primeiro item é uma matriz de ordem 2 e nos itens B e C, matrizes de ordem 3. Então, vamos começar pela matriz de ordem 2, né, do item A. Então, vamos considerar o polinômio característico, montar o polinômio característico, né, que seria o determinante de 2 menos lambda, 6, 1 e 1 menos lambda. Então, o determinante de A menos lambda aí, nós subtraímos lambda, né, dos elementos da diagonal principal. Esse determinante, né, depois de arrumarmos, será igual a menos 1 menos lambda vezes 4 menos lambda. Então, ele tem aqui como autovalores lambda igual a menos 1 e lambda igual a 4. Tá? Mas nós queremos determinar o polinômio mínimo dessa matriz. Então, nós sabemos que os fatores lineares, né, aqui do polinômio característico, eles são comuns aí ao polinômio mínimo. Tá? E aqui nós já temos aqui o menor grau, né, para cada um desses fatores, que é o grau 1. Então, o único candidato a polinômio mínimo aí seria exatamente o próprio polinômio característico. E lembremos, né, que o polinômio característico ele tem A como uma raiz. Né? Então, como o A é uma raiz do polinômio característico, né, e esse, nesse caso, coincide, né, com esse candidato, né, que nós temos aí, né, a polinômio mínimo, na verdade, então ele coincide com o candidato, né, aqui a polinômio mínimo, segue então que esse polinômio mínimo é exatamente o polinômio característico, menos 1 menos lambda vezes 4 menos lambda. Bom, no item B temos aqui o
polinômio característico, né, daquela matriz, né, a matriz de ordem 3. Então, nós vemos aqui uma matriz triangular superior, né? Então, o seu determinante será igual ao produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, 2 menos lambda ao cubo. Né? Então, nesse caso, lembrando que os fatores, né, lineares aqui do polinômio característico, eles são comuns, né, ao polinômio mínimo. Então, teríamos como candidatos, nesse caso aqui, a polinômio mínimo, né, o polinômio 2 menos lambda, 2 menos lambda ao quadrado e o próprio polinômio característico. Né? Então, como o polinômio característico ele já tem A como uma raiz, a matriz A como uma raiz, nós só precisamos investigar, na verdade, as duas primeiras possibilidades. Né? Ou seja, se 2 menos lambda ou 2 menos lambda ao quadrado anulam, né, a matriz A, ou seja, se tem A como uma raiz. Então, fazendo nesse caso aqui, né, então vamos substituir aqui, né, onde tem 2, vamos pôr 2 vezes a matriz de identidade e fazemos lambda igual a A, substituímos lambda igual a A. Né? Então, 2i menos a matriz A me dá uma matriz não nula. Né? Então, esse polinômio está descartado. Em segundo lugar, vamos ver a matriz 2i menos a elevado ao quadrado. Então, essa é a matriz inicial encontrada, multiplicada por ela mesma, né? E então aqui podemos verificar o seguinte, né? Quando multiplicarmos essa linha por essa coluna, né, o elemento da linha 1, coluna 1, vai ser zerado por conta desses fatores aqui, né? Dessas entradas. Quando zerarmos essa linha por esta coluna, então 0 vezes 1 menos 1 vai dar 0, menos 1 vezes 0 vai dar 0, mais 0 vezes 0 vai dar 0 também. E então o elemento da linha 1, coluna 2, será 0. E quando multiplicarmos essa linha por essa coluna, por conta dessa coluna ser toda nula, então o elemento da linha 1, coluna 3, também será igual a 0. Né? Além disso, então a primeira linha, né, desse produto aqui, né, referente a esse produto, será nula. Né? Além disso, como a segunda e a terceira linha dessa matriz aqui da esquerda são nulas, né? Então, todas as demais entradas aí, né, independente da matriz que eu tivesse aqui, do lado direito, né, então as entradas da segunda e da terceira linhas são nulas também. Então, temos aqui a matriz nula, né? Ou seja, o polinômio 2 menos lambda ao quadrado é o nosso polinômio mínimo, né? Porque ele tem a matriz A como uma raiz, né? Então, ele anula, nesse caso, esse polinômio, né? Que é de lambda igual a 2 menos lambda ao quadrado. Bom, prosseguindo, vamos ao terceiro item, né? Então, temos aqui a matriz, né, do polinômio referente ao polinômio característico, 3 menos lambda, menos 1, 1, 0, 6 menos lambda, menos 3, 0, 1, 2 menos lambda. Né? Então, fazendo esses cálculos do determinante, né, vamos obter 3 menos lambda vezes lambda ao quadrado menos 8 lambda mais 15. Como raízes desse polinômio quadrático, né, nós temos o que? 3 e 5, então 3 será uma raiz, né, de multiplicidade 2. Quer dizer, então, ficamos com 3 menos lambda ao quadrado vezes 5 menos lambda. Muito bem, então, candidatos a polinômio mínimo nesse caso. Né? Temos aí dois candidatos. Né? Um é 3 menos lambda vezes 5 menos lambda. Então, tem fatores lineares aqui comuns, né, ao polinômio característico. E o próprio polinômio característico. Né? Como esse polinômio característico ele já tem A como uma raiz, vamos então investigar a primeira possibilidade apenas, né? Que é 3 menos lambda vezes 5 menos lambda. Então, olhando agora para o produto, né? 3 vezes operador, a matriz de identidade de ordem 3 menos A, multiplicado por 5 vezes a matriz de identidade menos A, temos então, né, o produto dessas duas matrizes aqui. Ok? Bom, então fazendo-se as contas, aí vocês podem inclusive
verificar, né, a multiplicação o resultado desse produto usando o Matrix Calc, né? Então vamos obter aí a matriz nula, tá? Ou seja, de fato, esse polinômio aqui, tá? Que é um polinômio de grau 2, né? Será o nosso polinômio mínimo, né, da matriz A original aí do item C. Então esse é o nosso polinômio mínimo. Muito bem, agora vamos definir uma outra coisa que é, vamos ver o conceito de blocos de Jordan, né? Então um bloco de Jordan, J, é uma matriz M por M da forma de matriz bidiagonal, né? Então o que é isso? É uma matriz cujos elementos da diagonal principal são iguais a um valor constante, né? Aqui nesse caso é A, e acima dos elementos da diagonal principal temos como entradas o número 1. Tá? Então, onde A aqui é chamado de alto valor associado a J. Tá? Então, a constante A, que aparece na diagonal principal, é um alto valor desta matriz. Ok, então, como exemplos, né, de blocos de Jordan, podemos ver aqui a própria matriz, né, de um escalar, né? É um bloco de Jordan, né? Um por um, uma matriz 1 por 1. No caso de matrizes de ordem 2, né, temos aqui esse exemplo, né, 2, 1, 0, 2. Então, 2, que aparece aqui na diagonal principal, é um alto valor da matriz B. Né? No caso da matriz C, que é uma matriz de ordem 3, né, temos aqui menos 1 na diagonal principal e como elementos, né, na diagonal, ou melhor dizendo, os elementos que aparecem, né, acima da diagonal principal são iguais a 1. Então, essa matriz tem alto valor menos 1. A próxima matriz tem alto valor raiz de 2. Né? Então, observa que nós temos acima da diagonal principal, as entradas são todas iguais a 1. Né? Então, esses são exemplos de blocos de Jordan. Tá? Ok, então uma observação é a seguinte, né? Note que consideramos J, né, uma matriz de ordem N, né, com coeficientes em K, né, ou com entradas em K, um bloco de Jordan. Né? Então, o posto dessa matriz, né, da matriz J menos A vezes I, então J é uma matriz de ordem N, cujos elementos da diagonal principal, né, são iguais a A, e acima da diagonal principal temos as entradas iguais a 1. Menos A vezes o operador identidade. Então, temos aqui, quando fazemos A vezes I, temos uma matriz diagonal, né? Uma matriz cujas entradas, né, são iguais a A. Então, fazendo essa diferença, né, nós vamos zerar os elementos da diagonal principal, mas vamos manter os elementos acima da diagonal principal com o número 1, né, cada entrada. Então, o que nós verificamos aqui é que essa matriz, né, está na forma escalonada reduzida. Né? Ou seja, o posto dessa matriz é n-1. Né? n-1. Então, o número de linhas não nulas dessa matriz é igual a n-1. Muito bem. Então, um exemplo, né, referente a isso, né, ao posto dessa informação, o posto da matriz, temos aqui um bloco de Jordan, cujo alto valor é 4, né, lambda é igual a 4. E quando fazemos J menos 4i, né, nós então tomamos essa matriz, né, menos a 4 vezes i, então é o mesmo que você considerar essa matriz e subtrair lambda igual a 4, né, dos elementos da diagonal principal. Então zeramos a diagonal principal e mantemos aqui uns, né, acima da diagonal principal. Okay? Então, note que essa matriz, né, já está na sua forma escalonada reduzida, né? Todas as linhas não nulas acima das nulas, né? Então, o número de linhas não nulas igual a 2, né? Então, essa matriz possui posto 2. Né? Então, a matriz J original de ordem 3, né, fornece então que J menos 4i tem posto 2. Ok, essa informação nós vamos precisar, né, mais adiante.
Bom, o objetivo agora é nós estudarmos matrizes semelhantes a blocos de Jordan com um alto valor A. Então, uma forma de nós obtermos uma representação diagonal para uma matriz, né, seria via matrizes semelhantes, né? Então, da mesma forma que nós queremos investigar sobre que condições uma matriz A quadrada de ordem n, né, com entradas em K, ela é semelhante a uma matriz bloco de Jordan de ordem n, né, com entradas em K. Então, caso seja possível, sabe-se que seus polinômios característicos coincidem, né? Então, esse é um fato que nós já conhecemos de aulas anteriores. Então, o polinômio característico da matriz A é igual ao polinômio característico da matriz de bloco de Jordan J, né? E isso, né, então, é o determinante de J menos lambda vezes I, que nesse caso, né, é a matriz. Lembra que J é a matriz, o bloco de Jordan, né, cujo alto valor é o escalar A. Então, essa matriz será uma matriz de ordem n, né, uma matriz quadrada de ordem n, cujos elementos da diagonal principal é igual a menos lambda, e tem uns acima dos elementos da diagonal principal. Okay? Então, essa é uma matriz triangular superior, né? Então, cujo determinante é igual ao produto dos elementos da sua diagonal principal, que é igual a menos lambda elevado a n. Né? Se nós impusermos que isso aqui é igual a zero, nós então podemos garantir que lambda é igual a, ou seja, lambda é igual a é um alto valor, né, também da matriz A. Ou seja, uma matriz A que é semelhante, né, à matriz bloco de Jordan, ela compartilha, né, não somente o polinômio característico, mas também os seus autovalores, ou seja, as raízes desse polinômio. Bem, mas voltando ao nosso objetivo, nós queremos investigar sobre que condições uma matriz A de ordem n é semelhante a uma matriz de bloco de Jordan também de ordem n. Então, suponhamos que exista uma matriz P de ordem n, né, invertível, tal que P a menos 1 vezes A vezes P seja igual a J, com P uma matriz, né, com esse formato, né, com as entradas nas colunas dadas pelos vetores x1, x2, etc., xn, onde xj é o jésimo vetor coluna de P. Então, lembrando que no caso de matriz diagonal, nós tínhamos as entradas, né, das colunas de P autovetores, né, da matriz A. Bom, aqui ainda não sabemos quem são, né? Mas o que nós podemos garantir é que dessa equação matricial, né, que P a menos 1 vezes A vezes P é igual a J, né, nós temos que A vezes P é igual a P vezes J, né, simplesmente multiplicando essa equação à esquerda, né, pela matriz P. Então, nós temos que A vezes P é igual a P vezes J, o que equivale a vezes a matriz, né, cujas colunas são x1, x2, xn, ser igual à matriz, né, cujas colunas são x1, x2, xn, vezes a matriz J, né, que é o bloco de Jordan cujo alto valor é A. Bem, mas isso então pode ser reescrito da seguinte forma, né? Então, o membro esquerdo que nós tínhamos anteriormente pode ser escrito como uma matriz cujas colunas, né, são A vezes x1, A vezes x2, etc., A vezes xn, e isso é igual, então, a Azinho vezes x1, x1 mais Azinho vezes x2, etc., xn menos 1 mais Azinho vezes xn. Assim, se nós confrontarmos aqui, né, coluna a coluna, né, a respeito dessa identidade aqui, teremos então que A vezes x1 é igual a Azinho vezes x1, né, que A vezes x2 é igual a x1 mais Azinho vezes x2, aqui, e que A vezes xn é igual a xn menos 1 mais Azinho vezes xn. Ok. Então, equivalentemente, temos um sistema, né, de equações matriciais que podem ser arrumados da seguinte forma, né? Então, A menos Azinho vezes a matriz de identidade multiplicada por x1 é igual a matriz nula.
A menos Azinho vezes a matriz de identidade multiplicado por x2 é igual a x1. A menos Azinho vezes xn, né, é igual a xn menos 1. Então, note que nesse caso, né, o x1 é um autovetor, né, de A associado ao autovalor A. Né? Então, isso pela definição, própria definição, né, de autovalores e autovetores. Então, esse vetor, né, ele é um autovetor de A associado ao autovalor Azinho. Tá? As demais entradas, ou seja, os demais vetores, x2, x3, x4, etc., xn, é que são chamados de autovetores generalizados de A. Né? São os vetores que obedecem às demais equações referentes aí a esse sistema. Bem, dizemos então que esse conjunto, né, formado por x1, x2, etc., xn, ele é uma base de Jordan para a matriz A. Tá? E o que acabamos de ver aqui é basicamente um esboço, né, do seguinte teorema. Uma matriz A quadrada de ordem n, ela é semelhante a um bloco de Jordan, de ordem n, né, com alto valor lambda igual a se somente se existem vetores coluna, né, de vetores n por 1, x1, x2, xn, satisfazendo ao sistema de equações matriciais que estão aqui, né? A menos Azinho vezes a matriz de identidade multiplicada por x1 igual a zero, A menos Azinho vezes a matriz de identidade multiplicada por x2 igual a x1, e A menos Azinho vezes a matriz de identidade multiplicada por xn igual a xn menos 1. Então, basicamente, esse sistema de equações aqui, né, vai nos fornecer, na verdade, os passos que nós teremos que utilizar para encontrarmos, né, uma base de Jordan, tá, para a matriz A de ordem n. Muito bem, então uma observação, né, dada uma matriz A de ordem n, posto da matriz A menos lambda vezes a matriz de identidade de ordem n, né, já que A tem ordem n, então temos que multiplicar aqui pela matriz de identidade de ordem n. Então, o posto dessa matriz, ela fornece a quantidade de autovetores Li associados ao alto valor lambda. Né? De fato, supondo A, né, sendo uma matriz, né, de T em relação à base B, né, segue então que a nulidade dessa matriz em relação à base B, nós sabemos que é igual a N, que é o número de colunas aí da matriz, menos o posto da matriz de T em relação à base B. Mas isso é exatamente a dimensão, né, do núcleo da matriz de T em relação à base B menos lambda vezes a matriz de identidade de ordem n. Né? Ou seja, temos aqui a dimensão do alto espaço de V associada a lambda, né? Ou a multiplicidade geométrica do alto valor lambda. Tá? Então, essas informações fornecem para a gente, né? Então, a partir do posto da matriz A menos lambda vezes IN, né, nós podemos identificar ou obter, né, a quantidade de autovetores Li que estão associados ao alto valor lambda, né, okay, da matriz A. Bom, então, exemplos. Né, determine, se possível, as bases e os blocos de Jordan das matrizes seguintes. Então, temos aqui uma matriz de ordem 2 e duas matrizes de ordem 3. Então, começando pela matriz do item A, né, vamos então estudar o seu polinômio característico, né, cuja forma é essa aqui, né, temos o determinante da matriz de entradas 2 menos lambda, menos 1, 1 e lambda, né, cujo valor será igual a lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1. Isso pode ser reescrito como lambda menos 1 ao quadrado. Então, lambda igual a 1 é um alto valor, né, da matriz A com multiplicidade algébrica 2, né? Então, impondo que esse polinômio se anule, né? Nós chegamos a essa conclusão. Então, temos um alto valor com multiplicidade 2, multiplicidade algébrica 2. E investigando o posto na matriz A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 2, né? Onde eu substituí aqui o lambda igual a 1, que foi encontrado, o alto valor.
Essa matriz será igual à matriz de entradas 1 menos 1, 1 menos 1. Então, o posto dela é igual a 1. Então, note que essa linha aqui é múltipla, né, da primeira linha, exatamente igual à primeira linha. Então, a única operação que nós vamos realizar aqui é permutar, ou melhor, substituir a linha 2 pela linha 2 menos a linha 1. Né? Ou seja, vamos zerar os elementos da segunda linha. Tá? Então, com isso, nós temos uma matriz, teremos uma matriz na sua forma escalonada reduzida, né? E o posto, então, é igual a 1. Muito bem, então é possível obter, nesse caso, né, um único autovetor, né, Li, associado a lambda igual a 1. Por quê, né? Porque nós já vimos que bom, o número de colunas aqui da matriz é 2, né, e o posto é 1. Então, subtraindo, nós encontramos, né, o número de autovetores Li que será possível gerar a partir desse dado que nós temos aí, né, inicialmente. Então, nesse caso, x1 é este autovetor e a matriz P, né, que nós queremos obter aí, no sentido daquele teorema que nós acabamos de ver, é a matriz cujas colunas são x1 e x2, que é uma matriz, né, cujas colunas são bases de Jordan, né, e x2 é um autovetor generalizado. Tá? Então, vamos em busca, né, desses vetores, desses autovetores. x1, que é um autovetor, né, associado a lambda igual a 1, e x2, que é um autovetor generalizado, também associado a esse mesmo autovalor. Então, de a menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 2 multiplicado por x1 igual a 0, então a equação de autovetores, né, segue que x1, né, após as contas, vamos obter x1 igual a matriz de colunas de entradas 1, 1. Isso aqui é, então, um autovetor, né, desculpe, associado ao alto valor lambda igual a 1, tá? Então, tem que corrigir isso aqui, tá? É um autovetor de A associado ao alto valor lambda igual a 1. E da segunda equação, né, de A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 2 vezes x2 igual a x1, temos, então, que a matriz, né, A menos 1 vezes I2 é a matriz de entradas 1 menos 1, 1 menos 1, multiplicado então pelo x2, que é a nossa incógnita aqui, né? Então, temos como incógnita x e y, que são as entradas de x2, né? Que nós queremos descobrir. Bom, então isso será igual ao x1, que é o vetor coluna com entradas 1, 1. Então, esse sistema aí de equações, né, ele se reduz a uma única equação, que é exatamente x menos y igual a 1, onde x igual a 1 mais y, então podemos obter aí que o x2 é da forma 1 mais y e y, né, com y um número real. Então temos um grau de liberdade aqui, podemos fazer a escolha do y, né? Então fazendo y igual a 0, obtém-se então que x2 igual a 1, 0 é um autovetor generalizado de A associado a lambda igual a 1. Portanto, a matriz P, né, cujas colunas são x1 e x2, será a matriz de entradas aqui, né? 1, 1, que é o x1, né, na primeira coluna, e 1, 0, que é o x2 na segunda coluna. Com o x1, então, né, x1 e x2, uma base de Jordan da matriz A. E a matriz de bloco de Jordan J, ela é dada, né, por esse produto, P(-1) vezes A vezes P. Onde P(-1) nós podemos calcular aqui usando o matrix calc, né? Então é da matriz de entrada 0, 1, 1, menos 1, multiplicado pela matriz A matriz original, né? Vezes a matriz P, que foi a matriz que nós obtivemos, né? Matriz de entradas 1, 1, 1, 0. E realizando esse produto, novamente a gente pode usar o matrix calc, né? Vai dar exatamente a matriz de entradas 1, 1, 0, 1. Então, temos um bloco de Jordan, né, com alto valor 1. Né? Então, note que temos aqui o 1, né, acima da diagonal principal, né, dos elementos da diagonal principal. Né? Então, essa é a nossa matriz bloco de Jordan, J. Tá? Bom, continuando, né, nós temos agora o item B. Então, montamos o polinômio característico da matriz, né, referente ao item B. O determinante dessa matriz, né,
arrumando, né, nós vamos obter que isso é igual a 1 menos lambda ao cubo, ok? E impondo, né, então, que o polinômio característico se anule, né, ou seja, vamos determinar as raízes desse polinômio característico, que é única aqui nesse caso, né, lambda igual a 1, é então um alto valor de A com multiplicidade algébrica 3. Muito bem, então, analisando agora o posto, né, dessa matriz, né, da matriz A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 3, que é a matriz, né, de entrada 000, 101 e 100, o posto dessa matriz é igual a 2. Né? Então, nós vimos aqui, por exemplo, que permutando a linha 1 com a linha 3, né, nós já obtemos, então, a sua forma escalonada reduzida, né, dessa matriz, ou seja, o número de linhas não nulas é igual a 2. Pois bem, então, apenas, né, n, né, que é o número de colunas, menos o posto dessa matriz, né, isso vai nos fornecer o número de autovetores LI que nós podemos obter a partir dos dados, né, que nós já extraímos aqui, né, do início. Bem, então isso vai dar exatamente igual a 1. Né? Então 3 menos 2 dá 1. Então temos um autovetor LI associado a lambda igual a 1. Digamos que seja x1, né? Então, nesse caso, a matriz P, note que A é uma matriz de ordem 3, né? Então a matriz P tem que ser uma matriz cujas colunas são x1, x2 e x3. Temos apenas o x1, né? Então, nesse caso, x2 e x3 são autovetores generalizados a serem, né, determinados. Vamos determinar também o x1, né? Bem, então essa é uma matriz cujas colunas são bases de Jordan, né? Não podemos esquecer disso, com x2 e x3 autovetores generalizados de A. Então vamos ao cálculo do vetor, ou autovetor x1. Então de A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 3 multiplicado por x1 igual a 0, serve que x1 é o vetor coluna, né, de entrada 0, 1, 0. Então esse é o nosso autovetor de A associado ao alto valor lambda igual a 1. Novamente aqui temos um erro, tá? Então o x1 é o autovetor de A associado ao alto valor lambda igual a 1. Bom, então em busca agora dos autovetores generalizados, de A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 3 multiplicado por x2 igual a x1, né? Ou seja, isto é, temos a matriz de entrada 000, 101, 100 multiplicado por xyz igual a matriz, né, coluna de entrada 010, que é exatamente o x1. Né? Então isso fornece para nós um sistema, né, cujas equações são x mais z igual a 1. Né? Bom, 000 multiplicado por xyz vai nos dar a identidade, 0 igual a 0. Né? Da segunda linha, né? Multiplicando a segunda linha por xyz, obtemos que x mais z igual a 1. E a terceira linha multiplicada pela matriz coluna xyz, né? Vai nos dar que x é igual a 0. Então, x mais z igual a 1, x igual a 0. Donde nós temos que x igual a 0 e z igual a 1. Portanto, x2, né? Matriz coluna com entrada 0, y1 com y real. Aqui é um autovetor, né, associado aí, um autovetor generalizado, né, associado a lambda igual a 1. Em particular, né, como temos aqui um grau de liberdade, nós podemos fazer, por exemplo, y igual a 0 em x2, obtendo aqui a matriz coluna de entrada 001, né, um autovetor generalizado de A associado a lambda igual a 1. Então, o primeiro autovetor, né, foi o x1. O autovetor generalizado, o primeiro deles é o vetor de entrada 001. Então, note que eles são linearmente independentes. Né? Então, precisamos ter um cuidado, né, com a escolha aqui que nós fazemos para que esses dois vetores não sejam LD. Tá? Bom, então, prosseguindo, precisamos agora investigar o terceiro autovetor generalizado, que é o x3. Então, de A menos 1 multiplicado pela matriz de identidade de ordem 3 vezes x3, isso é igual a x2, isto é, a matriz de entrada 000, 101, 100 multiplicado por xyz, isso tem que ser igual ao x2, que é a matriz coluna de entrada 001. Então aqui nós temos então que x mais z é igual a 0 e que x é igual a 1. Né?
onde x igual a 1 e z igual a menos 1. Tá? Então, temos que o x3 é a matriz coluna de entradas 1, y e menos 1. Então, x igual a 1 e z igual a menos 1. Com y, um número real. Então, temos aqui um grau de liberdade, né? E nós podemos, então, em particular, fazermos aqui y igual a 0, né, em x3, e obtemos, então, a matriz coluna de entradas 1, 0, menos 1, um autovetor generalizado de A associado a lambda igual a 1. Bem, então temos aqui já temos x1, x2 e x3, né, que são as colunas da matriz P. Tá? Nesse caso, então, temos 0, 1, 0, 0, 0, 1 e 1, 0, menos 1, as colunas de P. Então, a nossa base de Jordan, né, são x1, x2 e x3, que foram derivados aí nesse problema. Nossa base de Jordan da matriz A. Bem, então, do produto, né, P a menos 1 vezes A vezes P, né, nós podemos calcular a matriz inversa de P, que vai dar essa matriz de entrada 0, 1, 0, 1, 0, 1 e 1, 0, 0. Então, multiplicada pela matriz original A vezes a matriz P, né, que nós derivamos aí anteriormente, né, formada pelos autovetores, né, autovetor e autovetores generalizados da matriz A. Ou, como queira, né, a base de Jordan da matriz A. Isso vai dar exatamente a matriz, né, com entradas aqui na diagonal principal igual a 1, e acima da diagonal principal temos aqui entradas também iguais a 1. Então, esse é um bloco de Jordan, de ordem 3, cujo alto valor é lambda igual a 1. Ok, então, passando agora ao seguinte exemplo, né, montamos o polinômio característico da matriz do item C. Né? Essa matriz, nós sabemos que é uma matriz triangular superior, cujo determinante, então, é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Isso é igual a 1 menos lambda ao cubo. E aí, impondo, né, que o polinômio característico se anule, nós vamos achar o alto valor, as raízes desse polinômio. Né? Então, lambda igual a 1 é um alto valor de A com multiplicidade algébrica 3. E analisando então o posto da matriz A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 3, né? Essa matriz será igual à matriz de entradas 0, 0, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0. Então, o posto dela é igual a 1. Podemos simplesmente aqui permutar, né, a linha 1 com a linha 2, né, e verificarmos isso. Então, nós temos o que? 3, né, que é o número de colunas, menos o posto, né, dessa matriz, que é 1, igual a 2 autovetores Li associados a lambda igual a 1. Bom, digamos então x1 e x3. Né? Então, P será a matriz cujas colunas são x1, x2 e x3. Tá? Então, a ideia aqui é que nós teríamos que obter, né, dois autovetores, né, associados a lambda igual a 1, e um autovetor generalizado, x2. Tá? Então, essa é uma matriz cujas colunas são bases, então, de Jordan da matriz A com x2, um autovetor generalizado de A. Então, iniciando, né, as nossas contas aí para encontrarmos o autovetor x1, de A menos 1 vezes a matriz de identidade de ordem 3 multiplicado por x1 igual à matriz nula, né? Temos o quê? Que a matriz de entrada é 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 multiplicado por x, y, z. Isso tem que ser igual à matriz coluna nula, de onde vem que z igual a 0. Assim, né, o x1 é da forma x, y, 0 com x diferente de 0 ou y diferente de 0. Então, aqui nós temos 2 graus de liberdade, né? Podemos escolher tanto o valor de x como o valor de y. Então, fazendo, por exemplo, x igual a 1, y igual a 0 em x1, tem-se então x1 barra, né, igual a matriz coluna de entradas 1, 0, 0, que é um autovetor de A associado a lambda igual a 1. Por outro lado, fazendo-se aqui x igual a 0 e y igual a 1 em x1, né, tem um erro aqui, seria em x1, tá? Em x1 tem-se então que x1 barra barra é a matriz
coluna de entrada 0, 1, 0 é um outro autovetor de A associado a lambda igual a 1. Né? Entretanto, o teorema visto, né, dizia respeito a um problema com apenas um autovetor linearmente independente. Né? Então, lembrando que, no caso do teorema que foi anunciado, apenas o x1 era um autovetor, de fato, associado ao alto valor. Então, esse tipo de exemplo é objeto de estudo do nosso próximo vídeo. Né? Porque, de fato, a matriz que nós vamos obter aqui, né, que nos dá que é semelhante, né, à matriz A, ela não é um bloco de Jordan. Tá? Mas temos aqui uma observação, né? Para a matriz do item C acima, né, que foi essa matriz aí, a matriz de entradas 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, é possível obter uma matriz J tal que J seja semelhante à matriz A. Né? Aqui nós teremos a matriz J não como um bloco de Jordan, tá? Mas nós veremos aqui como é que vai ser a expressão dessa matriz. Né? Com P, se nós considerarmos P a matriz de entradas A, B, C, D, E, F, G, H, I, invertível, nesse caso J não seria um bloco de Jordan como afirmado. Né? Bem, então a afirmação é que J teria que ser dessa forma aqui. Então note que J, na verdade, não é um bloco de Jordan, né? Cujo alto valor é lambda igual a 1. Porque para ser um bloco de Jordan, teria que ter a entrada da linha 2, coluna 3, igual a 1. Eu vou falar um pouco mais sobre essa matriz mais adiante. Mas bem, se nós fizermos o cálculo aqui, né, utilizarmos essa equação matricial, J igual a P menos 1 vezes A vezes P, com a matriz P escrita de maneira genérica, né, dessa forma, e J como sendo essa matriz, nós vamos verificar, né, essa possibilidade, tá? Ou melhor, vamos validar, né, essa afirmação aí. Então, de fato, P a menos 1 vezes A vezes P, de P a menos 1 vezes A vezes P igual a J, né, isso é equivalente a A vezes P igual a P vezes J, multiplicando essa equação matricial à esquerda por P, temos que A vezes P igual a P vezes J, que é equivalente, então, à matriz original A, multiplicado pela matriz P, ser igual à matriz P vezes a matriz J, que foi a matriz, né, da afirmação anterior. Com P, uma matriz genérica aí, né? P é a matriz de entradas, então, 0BC, DEF, 0D e 0. Tá? Então, fazendo-se essas contas, né, nós vamos obter a matriz P com essa cara aqui, né? Y igual a 0, né? G igual a 0, temos aqui D, E, F, G, H igual a D e I igual a 0. Muito bem, então, em particular, se nós fizermos aqui B igual a E igual a F igual a 0 e C igual a D igual a 1, vem então que a matriz P é uma matriz de entrada 001, 100, 010. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 graus de liberdade. Tá? Então, fizemos aqui a escolha de B, E, F, de C e D, né? Obtendo então a matriz P, cuja inversa, né, é dada por a matriz de entrada 010, 001 e 100. E ao fazer o produto de P a menos 1 por A e por P, obtemos exatamente a nossa matriz J, né, que é, na verdade, uma forma de Jordan, tá, da matriz A. Então, note que ela não é um bloco de Jordan, né, porque não tem um aqui acima da diagonal principal, né, mas ela é composta de blocos de Jordan. Né? Temos aqui um bloco de Jordan de ordem 2, ok? Então, ó, cujo alto valor é lambda igual a 1, então temos um aqui acima da diagonal principal desse bloco, e temos aqui um bloco de Jordan de ordem 1, tá? Então, essa matriz J é, na verdade, a forma, né? Forma canônica de Jordan. Então, J possui dois blocos, um de ordem 2
e outro de ordem 1, né, como foi frisado aqui. Bem, mas esse que nós faremos no nosso próximo vídeo, né, é exatamente determinar, né, a forma de Jordan, tá, de uma matriz dada. Espero que vocês tenham entendido, tá, e até o próximo vídeo.